Olá, meus irmãos, boa noite. Boa noite a todos. Shalom. Estamos aqui, meus irmãos, para uma novena formativa ao Espírito Santo. Faltou lá na chamada a palavra formativa, ok? Não é só uma novena de oração. Nós vamos ter aí uma série de 9 dias de formação sobre o Espírito Santo. Nós vamos, claro, fazer a oração, mas nós vamos ter uma formação aí sobre a pessoa do Espírito Santo, algo muito necessário, muito necessário. Já tem alguns dias eu comecei um projeto de formação na página do Facebook Evangelizar Nossa Missão, que eu já fui convidado há um bom tempo, já tem mais de um ano, e agora aproveitando aí essa pandemia, eu tenho preparado aí formações quase que diárias na página lá do Facebook. E aí, estou hoje, a convite da Missão Ana, trazendo, eu falei dessa ideia da novena formativa, a Missão Ana chamou, poxa, faz também no nosso Instagram. Então, estamos aqui no Instagram da Missão Ana e no Facebook Evangelizar Nossa Missão. Então, o pessoal do Evangelizar Nossa Missão, segue lá o Instagram da Missão, Missão_Ana, ok? Lá no Instagram. E o pessoal do Instagram que quiser seguir a página Evangelizar Nossa Missão, tem um trabalho muito bonito lá, todos os dias, o Evangelho do dia, reflexões sobre o Evangelho, Santo do dia, o terço e outras orações mais aí. Então, meus irmãos, hoje o tema é o Espírito Santo, Deus, o Deus desconhecido, né? Parece meio estranho o tema, mas vocês vão entender por quê. Baseado, não é baseado nas ideias de Alessandro, é baseado na obra do padre Antônio Roio Marim, o grande desconhecido, o Espírito Santo e seus dons. Ok? Então, uma grande obra e a gente vai conversar. Vamos primeiro fazer a oração Veni Creator do Espírito Santo, no início e no final, uma outra oração ao Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, do Deus excelso, o dom sem par, fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Ao Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a vós também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, Senhor, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, convido vocês, quem quiser acompanhar, quem não quiser, vai ouvindo aí. Nossa formação, a proposta é no máximo meia hora, ok? Então vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e a gente vai lembrar nesse momento quando Pedro foi em Atenas, ok? Pregar a palavra de Deus aos pagãos. Assim abre o livro do padre Antônio Roio Marim, Atos 17, versículo 15, diz assim: os que acompanhavam Paulo conduziram-no até Atenas. 16.
enquanto os esperava em Atenas, seu espírito inflamava-se dentro dele, ao ver a cidade cheia de ídolos. Disputava por isso na sinagoga com os judeus e com os adoradores de Deus, e na ágora, né, onde se debatia os deuses, a qualquer hora do dia, com os que a frequentavam. Até mesmo alguns filósofos, epicureus e estoicos, o abordavam. E alguns diziam: o que quer dizer este paurador? E outros: parece um pregador de divindades estrangeiras. Isso porque Paulo anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando então pela mão, conduziram-no até o Areópago, né? Ali o centro do debate, dizendo: poderemos saber qual é essa nova doutrina apresentada por ti? Pois são coisas estranhas que nos fazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que isto quer dizer. Todos os atenienses, com efeito, e também estrangeiros aí residentes, não se entretinham noutra coisa, senão em dizer ou ouvir as últimas novidades. De pé, então, no meio do Areópago, Paulo falou: cidadãos atenienses, vejo que sob todos os aspectos sois os mais religiosos dos homens. Pois percorrendo a vossa cidade, observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora bem, o que adorais sem conhecer? Isto que eu venho anunciar-vos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas e tal, pois nele vivemos, movemos e existimos. Quer dizer, aí Paulo começa a pregar sobre Deus, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e aí fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, olha que destreza do apóstolo Paulo. Ele está num ambiente extremamente pagão, com várias divindades. E ele fala: como tenho visto que vocês são muito religiosos. Quer dizer, ele começa elogiando. Olha só a estratégia argumentativa. E fala: olha, eu vim falar-vos daquele Deus ali. Era um Deus até que eles reservavam lá ao povo judeu. E então, o apóstolo Paulo, ele vai falando, aproveita a deixa e vai falando sobre o Deus de Israel. Ele fala: é um Deus que vocês, ao Deus desconhecido, vós adorais sem conhecer. Isto eu venho anunciar-vos. O prosador romano Petrônio, ele até falava, né, de tanto ídolo que tinha em Roma. Petrônio falou o seguinte: é mais fácil nessa cidade encontrar-se com Deus do que com um homem. Quer dizer, tinha mais estátua do que população, né? Realmente era bem complicado. Mais para frente, no capítulo 19, Paulo então vai em outra cidade, versículo 1 a 6, em Éfeso. Presta atenção aqui, irmãos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: mas nem ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Aí Paulo falou: em que batismo fostes então batizados? Eles responderam: no batismo de João. Paulo então explicou: João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, em Jesus. Tendo ouvido isto, receberam o batismo no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo, e aí vem o padre Antônio Roio Marim, ele vai pegar esses dois textos e vai dizer uma coisa maravilhosa. Olha só, mesmo que pareça incrível, depois de 2000 anos de cristianismo, se São Paulo voltasse a formular a mesma pergunta a uma grande multidão de cristãos hoje,
obteria uma resposta muito parecida dessa de Atenas. Éfeso, né? Atenas não, Éfeso. A esses discípulos de Éfeso, né? Que eles falaram, nós nem ouvimos falar quem é esse Espírito Santo. O que é isso? E aí o padre Antônio Rui Marim fala isso, né? Depois de 2000 anos, ainda temos isso. Muitos cristãos que não desconhecem a pessoa do Espírito Santo. Em todo caso, mesmo seu nome soando materialmente familiar, né? Familiar Espírito Santo, é muito pouco que sabem dele, a imensa maioria dos cristãos atuais. É muito pouco o que sabem dele. Então, meus irmãos, nós queremos aqui sanar um pouquinho, diminuir um pouquinho, ajudar um pouquinho a gente contemplar um pouco mais esse mistério desse Deus maravilhoso, Trindade, esse Deus Espírito Santo, ok? Então, existem alguns motivos para que o Espírito Santo seja um pouco desconhecido. O primeiro motivo são poucas manifestações do Espírito Santo, né? Na verdade, poucos sensíveis, né? Poucos perceptíveis para a maioria. A gente olha para a criação da humanidade, a gente contempla Deus. Deus existe, né? Deus agiu no Antigo Testamento e a gente olha para a obra de Deus. A gente olha para Jesus, né? Jesus se encarnou, Jesus viveu, Jesus sofreu, foi criança, né? A gente tem toda a história de nosso Senhor Jesus Cristo maravilhosa. A gente contempla a pessoa de Jesus, né? Até a morte de cruz e depois a ressurreição. Mas o Espírito Santo, ele tem uma ação mais íntima, ele tem uma ação mais espiritual. Então, de uma certa forma, isso escapa aos nossos sentidos, né? Os nossos sentidos, porque a gente conhece o mundo através dos sentidos. O olhar, o olho, a visão, a audição, né? O paladar, o tato. Então, a gente percebe o mundo pelos sentidos. E como o Espírito Santo tem essa característica espiritual, né, mais íntima, ele escapa das percepções. E também os símbolos que o representam são poucos, né? São três. A pomba, né, que desceu no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo em forma de pomba. A nuvem, na transfiguração, a nuvem os encobriu, a nuvem ali, né, o sopro, o ruá de Deus, né, que estava lá na criação do mundo, pairava sobre as águas o ruá que é o sopro de vida em Adão, o mesmo ruá que Jesus vai falar que é preciso nascer de novo, o vento sopra onde quer. Então, esse vento, essa nuvem e o fogo que desceu em Pentecoste, as línguas de fogo, né? Então, são esses três símbolos. E também a gente tem pouca doutrina sobre o Espírito Santo, né? Poucos livros, pouca doutrina sobre o Espírito Santo. É outro motivo também para essas dificuldades. O padre Antônio Rui Marim, ele diz aqui num trechozinho, ele diz assim, o catequista, né? O catequista tem dificuldade de falar do Espírito Santo. O catequista das crianças, ou o próprio catequista do Crisma, né? E ele diz aqui, pela palavra do catequista, o Espírito Santo não toma corpo, não chega a ser pessoa mesmo Deus. E não sabendo o que dizer da sua íntima natureza, passa a falar dos seus dons. Então, geralmente, nós usamos os dons para falar do Espírito Santo, né? É aquilo que a gente encontra de mais sensível, talvez, né? Porém, mesmo estes dons, sendo puramente espirituais e internos, não são acessíveis à imaginação nem aos sentidos. Grande é, pois, a dificuldade de explicá-los, e maior ainda de fazê-los compreender. No ensinamento comum não se mostra a eles com clareza, nem a si mesmos, nem em sua aplicação aos atos da vida, nem em sua oposição aos 7 pecados capitais, nem a necessária, né, uso na vida sobrenatural do homem, na nossa vida de salvação, né? A gente conhece pouco da usabilidade desses dons. Por isso ensina a experiência que, de todas as partes da doutrina cristã,
a menos compreendida e a menos apreciada é precisamente a que mais deveria ser compreendida, já que, e isto todos sabem e compreendem, conhecer pouco, olha só o que ele diz, conhecer pouco e mal a terceira pessoa da Santíssima Trindade é conhecer pouco e mal esse primeiro e principal mistério da nossa santa fé, sem a qual é impossível se salvar. Sem fé é impossível, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem salvação. E a nossa fé é baseada na Trindade. Nossa fé é baseada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então conhecer o Espírito Santo se torna fundamental. Assim como conhecer Jesus, o conhecimento de Deus. Então esse desejo de conhecer o Espírito Santo, irmãos, precisamos ter em nós. Se pelo menos aqui essa reflexão, essa novena, suscitar em você maior desejo de conhecer o Espírito Santo, de viver o Espírito Santo, meu irmão, isso já é maravilhoso. Isso já é maravilhoso, tá? Então, vamos ver aqui. Outra questão também são as poucas devoções. As poucas devoções que nós temos ao Espírito Santo. Festa ao Espírito Santo, a gente só tem... Deixa eu fixar aqui o tema, né? Deixa eu acertar aqui. Ai, meu Deus. Aí. Beleza. Voltou aí, né? Festa a gente só tem de Pentecostes do Espírito Santo. Enquanto de Jesus nós temos Natal, a Páscoa, né? Então, novena, né? Nós temos algumas orações. Então, o padre, ele coloca isso. Essas são dificuldades, de uma certa forma, né? São dificuldades que a gente encontra aí. E aí ele chega a uma conclusão que foi um tapa na minha cara, né? Eu que pensava assim, poxa, eu já vou ler esse livro e já li vários livros sobre o Espírito Santo e quero ler para me rezar e ver se eu aprendo mais alguma coisa aqui. Mas foi um tapa na minha cara porque ele falou assim, você não entende nada, Alessandro, do Espírito Santo, né? Olha só o que ele diz aqui. O pior de tudo é que a grande maioria dos fiéis nem sequer se dá conta desse inconveniente tão grande, quer dizer, dessa dificuldade de conhecer o Espírito Santo. As pessoas nem percebem que elas não conhecem o Espírito Santo. Como eu, né? E nem se recorda que no Deus que adora existe uma terceira pessoa que se chama Espírito Santo. Como poderia ser de outra maneira se quase nunca ouvem falar desse Deus, o qual não vem comparecer jamais sobre nossos altares? Quer dizer, não temos uma imagem, né? Isso que ele está querendo dizer. Podemos afirmar sem temeridade, por uma inumerável multidão de fiéis, o Espírito Santo é o Deus desconhecido, de quem São Paulo encontrou o altar ao entrar em Atenas. Olha que profundo isso. No entanto, convém observar, para não dar motivo a exageros ou mal entendidos, que a fórmula paulina do Deus desconhecido, tomada em seu sentido óbvio, não quer dizer que os pagãos ignorassem completamente a existência de Deus, senão que não tinham uma ideia justa das suas perfeições e obras, e sobretudo que não lhe rendiam o culto que lhe era devido. Então quer dizer, o pessoal de Atenas, né, eles sabiam que existia o judaísmo. Eles sabiam do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E aquele Deus não tinha imagem. Aquele Deus não tinha representação como todos os outros deuses de Atenas. Então não era totalmente desconhecido do povo de Atenas. Eles dedicaram aquele ao Deus desconhecido sabendo que era o Deus judeu. Então eles tinham uma noção, sim. E muitos leram o Antigo Testamento e conheciam a questão. E aí o padre diz aqui, aplicada ao Espírito Santo, como fazemos nós a fórmula Deus desconhecido, não tem nada de exagero. Conforme o conceito de São Paulo, não que os cristãos do nosso tempo ignorem a existência da divindade do Espírito Santo. Quer dizer que a maior parte deles
não têm um conhecimento suficientemente claro das suas obras, um conhecimento suficientemente claro dos seus dons, dos seus frutos, da sua ação santificadora na igreja, da sua ação profunda nas almas. E especialmente não rendem o culto divino a quem tem tanto direito quanto as outras duas pessoas da Santíssima Trindade. Nisso, cremos que todos estamos de acordo. Olha que linda essa reflexão, que linda essa meditação para a gente tomar agora no início dessa novena contemplativa, dessa novena formativa, que é preciso a gente reconhecer, né, essa falha, reconhecer esse pecado, reconhecer essa imperfeição. Eu preciso conhecer mais a pessoa do Espírito Santo. Eu preciso conhecer mais o Espírito Santo. E as consequências desse desconhecimento podem ser terríveis. Podem ser terríveis. A indiferença é sentida pelo Senhor. Já diz o Salmo, né? O Espírito Santo é um Deus. É Deus que nos ama. E todo aquele que ama, de uma certa forma, espera, né, reconhecimento, espera retorno de amor. Quem ama, sofre também, de uma certa forma. Então, é esse Espírito que São Paulo vai dizer, não contristeis o Espírito Santo que habita em vós. Então, meus irmãos, precisamos olhar com amor, porque o Espírito Santo, ele foi enviado para ficar eternamente conosco, para permanecer em nós. Ele é o que temos de mais próximo, que nos ama com amor profundo, que está aqui, dentro de mim. Então, meus irmãos, a indiferença é uma falha grave nossa. Façamos nosso exame de consciência hoje, no início dessa novena, sobre a nossa indiferença ao Espírito Santo, sobre o nosso desconhecimento, né? A nossa falta de relacionamento com Ele. Ele é o auxiliador, Ele é o cuidador. Ele nos preenche de dons maravilhosos, dons que muitas vezes nós não invocamos. Muitas vezes os nossos templos, o templo é profanado. O templo que somos nós, esse corpo onde Ele habita. Muitas vezes nós profanamos esse templo onde Ele habita. Ele é abandonado. Ele que é o princípio fundamental da nossa vida espiritual. Ele que é o princípio fundamental para que Jesus venha a nós. Ele é abandonado, muitas vezes, por nós. Então, meus irmãos, façamos esse exame de consciência hoje. Eu termino com outro trecho aqui do padre, que diz assim: os que não se preocupam, e são muitíssimos, de conhecer e adorar o Espírito Santo, opõem entre ele e sua vida espiritual um obstáculo insuperável. Este mundo da graça, este verdadeiro e único consórcio da alma com Deus, com todos os seus elementos divinos, com suas leis maravilhosas, com seus sagrados deveres, com sua incomparável magnificência, com sua realidade eterna, com suas lutas, suas alegrias, suas alternativas sem fim, este mundo superior para o qual foi criado o homem e que nele deve viver, se mover e habitar, é como se não existisse para o homem moderno. A nobre imitação que dele deveria espontaneamente derivar, a gente deveria imitar a Deus, imitar o Espírito Santo, transforma-se numa fria indiferença. A estima que deveríamos ter por ele se transforma em desprezo, o amor em desgosto, o entusiasmo em tédio e aborrecimento. Criado para o céu, nós somos criados para o céu. Não se busca e nem aprecia mais do que o que é terreno. Nossa vida se concentra no mundo sensível e se converte em puramente uma vida terrena e animal. Não há mais do que um meio para torná-la prática e verdadeiramente cristã. Quer dizer, não existe um modo mais prático para converter essa vida do que conhecer
invocar, amar e viver em união íntima e entranhável com o Espírito Santo, Senhor e doador de vida. Eis a receita, irmãos, para que a nossa vida possa buscar o alto. Buscar o alto. É o Espírito Santo. É Ele que nos leva a Jesus. É Ele que nos fará recordar das palavras do Senhor. É Ele que nos levará a Jesus. Peçamos então ao Senhor, finalizando então essa formação, vamos fazer a nossa oração final e peçamos ao Senhor essa luz. Obrigado, Senhor, por toda essa reflexão. Obrigado, Senhor, por esse exame de consciência, o quão damos pouca atenção à voz do Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, sobre nossas almas e ressuscita em nós essa vida sobrenatural. Que nossos olhos estejam fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Vem, Espírito Santo, e reergue o nosso olhar, Senhor. Olhar abatido, tira esse abatimento, Espírito Santo, e nos faz reerguer o olhar para Jesus. Amém. Ó Divino Espírito Santo, Espírito de amor e de verdade, Autor da santificação de nossas almas, nós vos adoramos como o princípio e a fonte de nossa felicidade eterna. Muitas graças vos damos, soberano dispensador dos benefícios que do céu recebemos, e vos invocamos como a fonte das luzes e da fortaleza, que nos são necessárias para conhecermos o bem e podermos praticá-lo. Ó Espírito de luz e fortaleza, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, regulai todos os nossos movimentos e fazei-nos dóceis a todas as vossas inspirações. Ó Espírito Consolador, aliviai as penas e os trabalhos que nos afligem neste vale de lágrimas. Dai-nos conformidade e paciência, para que mereçamos fazer neste mundo penitência dos nossos pecados e gozar no outro a luz da eterna bem-aventurança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, boa noite, fiquem com Deus. Amanhã às 10 horas teremos mais uma novena de formação ao Espírito Santo. Deus nos abençoe. Shalom.